Estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Vamos Boa tarde. chegando. É isso aí, no ar. Mais uma live do Sinjuski, mais um dia de debate. Vamos Boa, Hoje, chegando. feriado. É frio, né? Frio, boa tarde a frio. todas, boa tarde a todos. Vamos se chegando, vamos lá. Um friozinho para começar aí, tá bom? Lá na Serra já geou, inclusive. Quem está na Serra aí, seja bem-vindo com o seu friozinho aí. Já deve estar com cobertor, inclusive. É. E a Quem está na Sandra, a serra já deve estar Sandra, com pinhão. Ah, a Sandra que não dá brecha. Ela é a primeira a dar boa tarde sempre. Ela não dá chance. isso aí, Sandra. Não tem um negocinho, um grupinho VIP de quem é super seguidora? A Sandra vai ser a presidente. É. Daqui a pouco já vou mandar o link. Já vou mandar o link aqui para a galera, já vamos. Hoje a nossa ideia é fazer uma dinâmica que a gente para tentar reduzir, inclusive, o tempo, né, da nossa live, não a qualidade, mas o tempo da live. Ó, já chegou aqui para mim o link. O pessoal tá atento. Então podemos ir começando? O que você acha? Eu acho que pode mandar ver. Tá. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje voltamos à nossa formação inicial, depois de vários convidados, né? É importante, acho que legal também, né? E a gente hoje está chegando na sexta live já, né? São 3 semanas e 6 programinhas até agora. Hoje é feriado para os nossos colegas, né? Mas o Sinjusc está trabalhando a todo vapor para acompanhar todos vocês nesse momento, né? A nossa conversa hoje está estruturada da mesma forma que nos dias anteriores, né? Em 3 blocos principais. Primeiro é o bate-papo sobre o tema central, né? Que hoje nós vamos ter participação de vários convidados, colegas. Neste meio tempo, nós vamos ter um super lançamento, então vocês devem ficar grudadinhos com a gente hoje. Depois os informes e, por fim, a cesta de dicas. Os convidados são de vários lugares, então com certeza vai ter algum conhecido seu, por isso é muito importante prestigiar. Nós temos gente de Indaial, hoje a Cris Miser vai estar com a gente, a Ig do Meio Oeste, o Murilo aqui da capital, que é super conhecido. Quem mais? A Joyce de Itajaí, a Adri de Blumenau. Quem mais? Nós temos uma convidada de fora, da UFSC também, Que é a Delza. a Delza. E a campanha que a gente vai lançar, ela é bem importante, ela tem a ver com o tema de hoje. A gente está fazendo várias coisas e, se continuar desse jeito, vai ter programa de auditório daqui a alguns meses, de tantas inovações e lançamentos. Uhum. Inclusive, a gente já, de antemão, a gente já fala, a gente vai fazer esse experimento de chamar os colegas e tal, e, de novo, né, a internet é local, o pessoal tá em casa, então pode ser que a gente que dê algum problema, e desde já a gente pede a compreensão de todo mundo. Essa ressalva é sempre importante no início dos nossos trabalhos aqui, que todos já sabem, mas é bom a gente lembrar das conexões e de estar todo mundo em casa. É importante que todo mundo continue em casa ainda, dentro das condições que se apresentam aí da nossa crise sanitária. E é isso, meus amigos e amigas. O tema de hoje, mais do que um tema, é o fio condutor através do qual nós estruturamos todas as outras lives até aqui. Vamos falar de solidariedade. Solidariedade vem do francês, solidarité, olha a pronúncia. Passando pelo latim sólidos, e lá para os latinos era uma voz técnica da geometria que se referia aos corpos de 3 dimensões, soldados, aderidos, unidos e juntos. No francês judicial do século XV, solidaire ou solidário referia-se a uma situação na qual cada um responderia por todos. No século XVIII, Diderot usou a palavra pela primeira vez com sua acepção atual de aderido a uma causa. Dentro disso, então,
Eu trago uma definição de um dicionário para a gente iniciar a nossa conversa. Não é um dicionário de língua em geral, mas é um dicionário de filosofia, do filósofo Nicola Abgano. E ao final, dependendo do nosso tempo aí, eu comento alguma coisa sobre esse filósofo. Assim extraímos do dicionário: solidariedade é um termo de origem jurídica que na linguagem comum e na filosofia significa 1. Inter-relação ou interdependência. 2. Assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo. Por exemplo, solidariedade familiar, solidariedade humana, etc. Na solidariedade, viu-se que o valor típico da humanidade pós-metafísica e pós-moderna, para Hort, esse autor é um citado no dicionário, ele propõe distinguir entre solidariedade como identificação com a humanidade em si e a solidariedade como dúvida autorreflexiva. Dúvida que, gradualmente, nos últimos séculos, foi encontrada nos habitantes dos estados democráticos. Dúvidas sobre a sua sensibilidade à dor e à humilhação alheia. Dúvida sobre a adequação dos atuais ordenamentos institucionais para enfrentar essa dor e essa humilhação. Curiosidade de saber se há alternativas possíveis. Isso tudo, definição do Dicionário de Filosofia Nicola Abgano, traduzido pela Ivone Castilho Benedetti, na sua 6ª edição de 2012, Martins Fonte, a editora. É isso aí, essa definição do Nicola, um italiano, que depois talvez o Luiz dê tempo de falar. E hoje a gente vai chamar, como eu comentei antes, né, ter essa experiência com a Cris Miller, com a Magali, com a Joyce, com a Ignez, né? A gente vai tentar fazer essa experiência, e eu já quero mandar um beijo para a Shirley, para a Ivone, para o Enéas, para a Alba, para a Eliane Pavanello. Inclusive a Eliane a gente tentou, mas ela está num sítio, gente, coisa mais linda, e lá não pega internet direito, daí não deu. A Elza, a Sandra de novo, o Murilo já está aqui ligado, a Rosana de Braço do Norte, a Fábia. Então é isso, gente, vamos à nossa reflexão, né? Porque o que a gente pretende sempre nas lives, antes de qualquer coisa, é despertar algumas interrogações aí para a gente refletir, né? E olhando para essa época que a gente está vivendo, né? Eu penso que esse nosso aprendizado coletivo, essa nossa vivência coletiva, ela, de alguma maneira, ela não tem se mostrado capaz de reafirmar os termos de humanidade, de solidariedade e de respeito à alteridade, né? A gente está descolados, de alguma maneira, do que há de substancial em cada um desses conceitos, e a gente está aqui para falar sobre o da solidariedade. E estando descolados desse conceito, a gente fica cada vez mais distantes, né, da prática, ou menos capazes de praticar esses conceitos de humanidade e solidariedade, né? Então, vocês não... E aí já fica aqui a nossa primeira interrogação, né? Vocês não estão sentindo isso? Muito embora agora a gente esteja num período em que está todo mundo doando cesta básica, fazendo campanha, mas vamos pensar antes, né? Como que a gente chegou até esse período, né? Por que hoje, de uma maneira tão frágil, milhares de pessoas podem perder os seus empregos, e provavelmente vão perder os seus empregos, milhares de pessoas vão morrer, né? Então, assim, será que não está faltando alguma coisa? Vocês não estão achando que, de alguma maneira, falta algo, né? E para nos ajudar até a pensar esse tema, quem propôs um texto base, quem escreveu um belíssimo texto, inclusive, foi o Rossano, né, que é um grande amigo nosso, né, com o qual a gente tem a honra de poder contar aqui no Sinjus. Que Rossano, por favor, se manifeste aqui. E se a gente falar alguma bobagem, você já corrige na hora. Isso aí. Estou vendo também o Manuel aqui lá de Tubarão também, tem doutorado em linguística e fala muito sobre esses temas, então fiquem à vontade, né?
Então, assim, nessas linhas do texto base, né, que o Rossano fez para nós, enquanto ele exemplificava a linha de raciocínio com alguns eventos relacionados ao racismo e à discriminação, já veio, né, para nós assim a questão da discussão da elite do atraso, né, que foi a discussão do livro que a gente fez, né. Na nossa sociedade, então, né, retomando um pouco, na nossa sociedade, nós nos conformamos com essa ideia de que existem seres humanos de primeira e segunda categoria, né? E com isso, seres humanos que merecem a nossa atenção e a nossa cumplicidade, e outras que passam desapercebidas, que são totalmente invisibilizadas, né? E que a gente não olha, não se importa com essas pessoas sequer pelas suas existências. E aí são os outros, né? E é por isso que a gente faz essa chamada, né? A nossa chamada da nossa campanha sobre solidariedade é reconhecer o outro e se importar com o outro. É isso que a gente quer trazer. Já que o Neto trouxe o tema do GCE e fazendo a leitura do texto do Rossano, também me veio uma coisa assim muito forte. Naquela discussão do GCE, a gente lembra do conceito de síndrome de vira-latas, né? Que para mim pegou muito. E pondera que mais do que invisibilizar quem está abaixo da gente, essa característica da nossa sociedade também faz com que a gente se sinta sempre menores do que aqueles que estão acima ou que são de fora. E essa é uma marca profunda, né? Que nos leva a não nos reconhecermos como povo, não reconhecermos a nossa história e também a nossa origem popular. E quando a gente faz isso, além de negar o outro, a gente está negando a si mesmo. A gente não está se olhando. Quando a gente abandona a nossa gente, quando a gente não se reconhece nela, a gente acaba por distorcer a nossa própria imagem no espelho. A gente já não se vê direito. E a gente acaba se abandonando também. Dentro disso, e daí fazendo o gatilho com o texto do Rossano, acho que cabe a reflexão sobre este momento, né? E a gente pensar o nosso modo de vida, as nossas relações com os outros e também com a natureza. Porque se a gente não fizer isso, a gente tem um alto risco de cada vez mais enfrentar epidemias, pandemias, pestes e outras formas de aniquilamento, que vão vir ou da natureza ou de outros seres vivos que compartilham esse espaço com a gente, né? E quando eu falo isso de a gente não se reconhecer no espelho, a impressão que eu tenho é que a gente tem que se desnudar para voltar a se reconhecer. Tirar o penduricalho, tirar a roupa, tirar os modos, tirar as formas de ser, as manias de classe social e se pensar como o corpo frágil que a gente é. E daí não tem como não perceber que para a gente viver, a gente precisa do outro. Porque quando a gente fala de solidariedade, a gente não está falando só da solidariedade que o outro precisa, é daquela que a gente tem que ter em noção a nós mesmos, porque a gente é frágil também. Muito bom, Carol. Trazer essa questão do amparo e de se olhar no espelho me traz daí também uma máxima grega que está esculpida há mais de 1000 anos, do conhece-te a ti mesmo. E este caminho que a gente está traçando, esta ação de olhar para si mesmo, de perceber o egoísmo, o egocentrismo, os modos colonizados, pode iniciar um processo novo de reconhecer os outros, de reconhecer o que a gente chama de alteridade. E, novamente, voltando a uma definição de dicionário, a palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro. Portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro,
de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Por isso, são tão importantes os relatos que serão feitos por as nossas colegas de várias regiões, que vão trazer para nós a sua visão local e pessoal do conceito que nós estamos trabalhando e da sua inter-relações nas suas comunidades. Isso é importantíssimo. E esses conceitos que nós estamos trazendo hoje para todos nós pensarmos juntos, nos ajudam, o nosso exercício é trabalharmos esse pensar e buscarmos, nos ajudarmos, todos juntos, a pensar a alteridade como transdisciplinaridade e as configurações do poder, que isso também nós conversamos um pouco lá do trabalho do GCE, e o professor Rossano nos traz isso no texto dele também, com uma força de amarrar esses conceitos muito bom. E essas configurações de poder devem ser repensadas com o objetivo de abrir espaços para outras biografias, outras pessoas, outras vozes, outras perspectivas, outros desejos, outras visões do mesmo mundo. Esse movimento pode nos permitir ter acesso a um conhecimento alternativo e emancipador, que representa uma postura de alteridade e, por conseguinte, também de solidariedade. O conceito de solidariedade genuína implica o compromisso com o outro. É quando eu me importo com o outro. Quando aquilo que acontece com ele importa. Não é algo que vem de cima para baixo. É algo que só pode ser forjado nas nossas próprias relações. E junto disso também a transdisciplinariedade aponta essencialmente para o outro enquanto ser pensante e produtor de singularidades, objetos simbólicos e outras formas de ver e reconhecer o mundo. E aqui é muito importante ressaltar que este reconhecer não é apenas se identificar, não é apenas estar próximo, é um reconhecimento forjado a partir de uma categoria central, que é a dignidade da pessoa humana, que é a dignidade de todos. O que é viver dignamente para mim? E aí nós voltamos novamente com mais algumas perguntas para todos nós buscarmos as respostas conjuntamente. Como eu me sinto quando não respeitam a minha dignidade? Eu consigo fazer este movimento em relação às outras pessoas? Consigo pensar na dignidade dos outros? É para pensar agora, né? É louco que a nossa cabeça, a nossa ideia, o nosso pensamento, ele é amplo, né? Estava pensando nisso que o Luiz falou e estava lembrando do texto das Valentes que eu escrevi para a última revista, que era como ser assistente social me tinha proporcionado nascer, né? Que tá nesse cotidiano tão duro com as pessoas que atendo mexia comigo, né? E o Rossano falava isso no texto, né? Eu fiz o link disso agora, que estar disposto a reconhecer os outros representa a abertura de um mundo novo, de um nascimento para a gente, né? E o Rossano fala exatamente assim, ó. Quando a gente se abre para esse mundo, descobrem-se vários conhecimentos, várias vozes e criam-se vários quebra-cabeças. Tipo, o mundo se expande. Oh, Luiz. Ou seja, coloca as relações em outros lugares. E esse lugar não é o lugar da caridade, do assistencialismo. É o lugar do compartilhar. E isso é muito diferente, né? O assistencialismo, a caridade, do compartilhar. Nós estamos falando de um mundo mais amplo, em que a vida de cada um depende do reconhecimento e da devida importância à vida do outro. E para o nosso caso, para a nossa história, para a nossa tradição, a gente principalmente tem que olhar para o outro que está em condições mais difíceis. Porque, infelizmente, a gente se acostumou a reconhecer as demandas somente daqueles que estão acima. E isso é bem grave. Eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo que me machuca muito. Cada vez que eu escuto é quando morre uma pessoa com mais dinheiro, jovem, bonita, como isso passa na imprensa, né? É como se, aquela pessoa tem toda a vida, era tão bonita, tinha tudo nas mãos, por que ela foi morrer? Agora, quando morrem pobres, se morre uma pessoa feia, já não é essa importância.
Eu sempre rio com a minha mãe, puxa vida, se a gente que é mais feinho tem menos direito de viver, ou a gente que é mais pobrinho tem menos direito de viver. Porque a gente parece que se comove só com quem está em cima, quando deveria ser o contrário, que a gente se comovesse quem está como a gente, no reconhecimento da alteridade. Legal, legal, Carol. E esse processo é a gente buscar nos reconhecer todos na mesma linha, né? E esse é o processo. Não, é isso aí. Eu estava também aqui, tô às voltas aqui na produção para todo mundo entrar, né? O pessoal já está todo mundo na sala de espera aqui, tá dando certo, a participação de todo mundo vai rolar. Daqui a pouco o pessoal vai entrar. Mas só essa questão da alteridade, né, que a Carol comentou, e na verdade a alteridade ela é uma verdadeira revolução na forma de ser, de pensar e ver o outro, né? E essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né, para muito além de entregar a cesta básica ou coisas do tipo, né? E a partir disso, a gente tira essa pessoa, né, digamos, um outro, do lugar da barbárie, né, e você passa a perceber a identidade cultural, as peculiaridades históricas, os locais como um direito fundamental de se ser, né? Então, e um exemplo do contrário da alteridade, que a gente vê, que é muito fácil de visualizar, é quando se vinculam os povos indígenas com a barbárie, né? Então, e a partir da nossa régua moral, aquilo que a gente acha que é correto e do nosso modo de vida e não dos indígenas, que é completamente diferente do nosso, né? Então, assim, eu acho que é com esse tipo de exercício, né? Aquele outro que antes era estranho, diminuído, humilhado, negado, rebaixado, envergonhado, enfim, de todo tipo de isolamento e exclusão, digamos assim, né? Ele passa a se erguer e ele revela a sua verdadeira face humana, né? E aquilo que efetivamente que ele é. Isso significa que, por meio da alteridade, não há mais oposição entre civilização e barbárie, porque os novos caminhos eles são descobertos justamente numa relação, né, de diálogo, de cooperação e, enfim, da própria concepção do direito, né? Muito, muito bom, Neto. E são essas concepções que nós falamos nas lives anteriores, de repensarmos esses conceitos, o que é direito, o que é igualdade, o que é justiça, e é nesse sentido que nós trazemos o conceito de solidariedade e alteridade para a gente pensar junto. E é interessante a gente pensar a nossa situação atual, porque foi necessário o recolhimento, o afastamento social, para darmos conta de quanto estamos num processo crescente de adoecimento mental. A situação vivida tem nos possibilitado refletir sobre quanto as normas, as crenças, os valores estão adoecidas e impregnadas de falsos desejos e bens simbólicos impostos e desnecessários que nos levam a um mundo egocentrado, individualista, injusto, cruel, descoletivizado e desumanizado. E isso certamente nos coloca em risco enquanto espécie, pois frente à nossa fragilidade, que a Carol colocou, e que nós temos que reconhecer ela para poder partir dela, que é o que nós temos, é o nosso corpo e ele é frágil, nós só conseguimos sobreviver até aqui pela solidariedade, pelo conjunto, pela coletividade. Eu acho que foi uma live do Eduardo Moreira, que eu devo ter ouvido e que eu sempre recomendo aqui para todos vocês olharem, que eu escutei recentemente que uma marca da civilização são os fósseis, esqueletos com marcas de cicatrização e calcificação do fêmur, pois significa que a pessoa não morreu da quebradura. E isso só seria possível com o cuidado de um outro, porque lá atrás as dificuldades individuais eram muito maiores, e se o cara tivesse com a perna quebrada e não conseguisse se locomover,
com certeza ele seria presa fácil. E se ele morreu tempos depois com esse osso calcificado, isso demonstra que alguém cuidou dele. E a gente tem arriscado muito a vida, tem poluído muito o nosso meio ambiente, tem descuidado muito com a comida, tem esquecido muito de olhar para o lado e ser solidário. Os seres humanos são seres sociais. Tudo que somos é fruto da inteligência coletiva. Por isso, inferiorizar e explorar o outro é colocar nossa existência coletiva em risco. É nos colocarmos em risco. E é muito triste a gente ter que fazer essa parada, ter que se recolher para dentro das nossas casas para poder enxergar isso, que nós somos seres coletivos. É esse exercício que nós estamos buscando fazer aqui agora com todos vocês. Inclusive tem uma passagem do Rossano, né, que ele sempre começa as palestras dele dizendo que lá atrás, né, daquilo que nós somos hoje, seres humanos e tal, quando descemos das árvores, nós éramos lento, sem garra, com a visão, não era, como é que fala? É a visão, enfim, chapada, enfim, não tinha visão, não tinha profundidade, né, não tinha... Então, assim, a gente só conseguiu sobreviver porque se juntou. Porque se dependesse do biotipo, nós estávamos mortos sozinhos. Estava morto, não tinha garra, não voava, não nadava, fazia tudo ruim. A nossa espécie já teria falido lá atrás, né? Individualmente. Exatamente. Gente, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se vai rolar. Como diz lá na Serra, cheguem. Vamos lá. Tentar. Cris, agora nós vamos te colocar na sala, vamos ver se vai dar certo. Agora vamos ver se a Cris vai entrar. Cris, fala alguma coisa para a gente ver se testar o som, áudio. Um pouquinho mais alto. Boa tarde. Tá ouvindo, mas tá bem longe. Nossa. Vou pegar o microfone. Tá. Isso aí, a Cris, nossa colega, companheira de Indaial. É representante regional do Sinjusc, né? Coletivo Valente. Coletivo Valentes. Vamos ver se... Mestre de cerimônias. Isso. É verdade. Na nossa posse. E agora? Falando assim, tá melhor? Mas ainda está longe, mas vamos lá, mete bronca, vamos tentar falar um pouco mais alto e vamos tocar. Cris, a gente já tinha combinado antes e tal, a gente está chamando o pessoal para passar a visão de solidariedade, né? Aquilo que pensa sobre solidariedade e o que você... Só um pouquinho. Hã? Não, tá igual. Não vou falar bem certinho. Como? Bem, agradecer o Neto aí pelo convite, né? E acho que foi uma boa oportunidade para a gente tirar o pijama, né? Nesse feriado. Quando ele falou, né, que a live seria sobre solidariedade, a primeira coisa que me veio em mente foi uma frase do Paulo Freire. Né, é o seguinte, é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Eu acho que essa frase, enfim, não sou muito especialista, não sou nem um pouco especialista em Paulo Freire, mas acho que remete muito a essa questão da solidariedade política. Né? Então, eu fiz uma leitura breve de um texto da Sabrina Fernandes e queria trazer para vocês alguns pontos sobre esse texto, né? O desafio da solidariedade. Quem quiser dar um Google aí que vai encontrar. E a Sabrina coloca assim, que no cenário de diversas pautas de luta, onde há uma fragmentação tanto das pautas como das organizações, a solidariedade pode ser vista como uma fonte de dialética, né? Entre o particular e o universal. Então,
seria assim, cabendo ao coletivo compreender o particular e elevá-lo ao universal. Achei que isso é uma maneira bem interessante de ver essa solidariedade como né, como conciliar pautas que seriam individuais e conseguir colocar isso no coletivo, uma pauta universal. Queria só frisar um pedacinho do texto aqui para vocês, uma leitura que ela coloca assim: a gente tem a tendência de aceitar a solidariedade, ora como uma expressão racionalizada de apoio, ora como afeto baseado no entendimento do sofrimento do próximo, ordinariamente associado à empatia. Numa visão crítica e ampla do porquê se solidarizar, exige que a solidariedade seja compreendida além dos pontos de apoio, afetividade, empatia e construção da unidade de luta. Não que a solidariedade não possa ter como pressuposto a empatia, por exemplo, mas, se somente afetiva, ela não escapará do plano subjetivo e será vulnerável e limitada quanto ao plano político. Quando falamos de solidarizar, necessitamos de compreender como a solidariedade política opera perante as diferentes e concomitantes formas de opressão. A solidariedade deixa de ser um valor agregado a certas táticas e passa a ser uma tática em si para a estratégia de superação, e não meramente o combate da opressão. É bem interessante esse texto, inclusive ela vai linkando com Paulo Freire, assim, sugiro que vocês tenham uma lida, né, que é interessante, para aprofundar um pouquinho mais. Não, muito bom, Cris. Inclusive é o seguinte, eu posso, tu pegou esse texto da Sabrina, tem PDF, né, na internet. Tem. Uhum. Depois, se tu puder, nos comentários, tu coloca o link do texto nos comentários aqui da live, que daí também a gente já ajuda para o pessoal. A Sabrina, que a gente conseguiu, há um tempo atrás, está com ela, né, ali no sindicato, e essa questão da praxis, ela traz muito, né, da praxis, da teoria e a solidariedade dentro do ecossocialismo que ela defende, né, que ela tanto... Cris, muito obrigado. Tu tem mais algum recado? Não, tá ótimo assim. Valeu. Obrigada, Então, Cris. Um beijo. Obrigado, Cris. Valeu. Valeu, beijo pro Vini aí também. Tá saindo pão hoje? Deve estar saindo pão hoje, né? Não. Valeu, tchau. Agora... O Pedro Luiz é aquele cara que vai atrás da reportagem da Globo e tem o sonho de dar tchau na frente das câmeras. Inclusive o Luiz deu uma travada agora. Mas vamos lá, quem não vai travar é quem vai entrar agora, que é o Super Murilo. Ó. Aí. Fala, galera. E aí, Murilo? Beleza? Tudo bem? Carol, Luiz. Tudo bem? Tudo certinho, Luiz. Gostei muito da tua explanação, Luiz. Eu gosto muito das tuas provocações. Eu acho que a categoria tem que ser provocada mesmo, provocada na maneira de pensar, né? De parar para pensar e analisar. É isso aí, turma. Essa é a nossa ideia. E aí, Murilo, o Luiz ele travou, mas daqui a pouco ele volta. A gente já resgata ele. Certo. O que tu tem para nós aí para resolver todos os problemas do mundo da solidariedade? É o seguinte, bicho, quando a gente conversou sobre solidariedade, eu pensei, pô, que pena, né? Um assunto tão complexo que a gente e a gente tem que discutir em tão pouco tempo, né? E aí você abriu hoje a live já falando, pô, vamos ver se a gente consegue fazer uma live menor e tal, eu já fiquei meio preocupado aqui. Mas vamos embora, cara. Assim, é um tema tão importante e normalmente as entidades, igreja, as entidades filantrópicas lançam a campanha da fraternidade, né? Que é uma campanha que convida o ser humano a ser solidário. Então, eu acho que de uma extrema importância isso. E eu acho que para a gente entender
o que é a solidariedade, primeiro eu faço uma pergunta e deixo até como provocação também, né? Se ser solidário é fácil. Você acha que é fácil ser solidário? Né? Porque eu acho que para a gente entender o que é a solidariedade, a gente tem que compreender 3 pontos básicos da solidariedade. Né? O que é a solidariedade em si? O que ela é? Fala, Luiz, de volta, beleza, meu camarada? Opa, agora sim. Estou tentando... Estava fora ali. Tá? Valeu. Seja bem-vindo, Murilo. Que bom tê-lo aqui com a gente. Bicho, mas assim, então eu acho que para entender o que é solidariedade, a gente tem que compreender 3 pontos. Né? O que é a solidariedade, a razão da solidariedade e qual a importância para eu ser solidário. Né? Então, assim, de conceitos básicos que eu trago aqui, é que a solidariedade é ajudar a pessoa a enfrentar dificuldades. Né? É um sentimento de respeito pela dignidade humana. Tá? Eu acredito que a solidariedade hoje é um valor fundamental, né, nos nossos dias, e a capacidade de olhar os outros, reconhecendo neles a importância de que vivam dignamente, né? E aí faço outra provocação também, né? Eu acho que a gente agradece pouco, reclama muito e reza pouco, né? A gente deveria agradecer mais porque nós somos pessoas que a gente tem hoje, a gente tem um determinado privilégio, né? E de viver dignamente com aquilo que a gente tem e o excedente, inclusive esse excedente, que geralmente a gente tem um excedente, a gente poderia usar em prol da solidariedade humana. Tá bom? Quando o Neto falou isso para mim, eu me lembrei e fui buscar um texto de um autor desconhecido, eu não o conheci por esse texto, mas é um texto de 2011, mas é que eu me identifiquei muito com ele e eu achei bastante atual para a situação que a gente vive hoje, que o mundo vive, né? Que é um texto do Elias J. Silva. Na verdade, assim, a razão do ser humano, a gente vai falar ali da razão e importância, a razão do ser humano é ser solidário. É comigo isso aí, não? Não, né? Não. Foi alguma moto que passou em algum lugar aí. Então, a razão do ser humano é ser solidário. Né? Uma comunidade que compartilha, ela é comunitária. Né? Todo o gesto de solidariedade é um gesto de união, falando novamente aí da parte religiosa aí da coisa. Né? Mas como eu vinha falando ali do texto do Elias, então, e que ele diz e que eu me identifiquei bastante para os dias de hoje, é que ser solidário é ser muito mais do que o sistema político e econômico, o sistema sociopolítico e econômico hoje induz que podemos ser. Né? Diante das grandes tragédias sociais, e como essa que nós vivemos hoje, o sistema mobiliza as pessoas e promove grandes campanhas de solidariedade. Né? Mas o grande paradoxo disso tudo, a grande contradição, é que o sistema, dentro do seu paradigma individualista, na sua essência, o maior responsável pelas grandes tragédias humanas e sociais. Né? Ao longo da história, a humanidade foi submetida a grandes líderes mundiais, causadores de grandes tragédias. Daí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante, né? Que a gente vem acompanhando aí. Pois o modelo... qual é o modelo dominante e predominante no mundo hoje? Né? É um modelo de partilha, é um modelo de distribuição equitativa de bens, né? E continua lá o Elias provocando, né? Na forma de esforços na igualdade de oportunidades. Não é esse modelo que o sistema que a gente vive e que a gente vê atualmente, né? O sistema ao qual estamos submetidos hoje, ele é baseado na desigualdade, na cultura do individualismo, na promoção de competências individuais, que gera cada vez mais personalidades egocêntricas, que gera cada vez mais certos propósitos humanos afeitos à guerra e não à paz. Né? Então, são afeitos a soluções mais individuais e menos coletivas. Isso a gente está vendo aí nessa pandemia que a gente está vivendo, pessoas correndo para o supermercado feito loucas, levando todos os álcool gel que eles vê pela frente, né? Sem pensar no seu próximo. Né? Então, eu acho que daí é que vem, dito isso tudo, é que a gente tem que atentar para a importância
de ser solidário, né? Porque são nesses momentos de crise, nesses momentos que a gente está passando, que a gente está vivendo, é que mais precisamos da solidariedade, é que emerge a solidariedade humana, né? E solidariedade nada mais é do que fazer o bem, fazer o bem para os outros faz bem para a gente. Eu acho que a solidariedade tem que ser isso, né? Você tem que fazer o bem e esse bem voltar para você de uma certa forma. Você tem que se sentir assim, dessa certa forma, né? Então, assim, não basta ajudar o próximo, né? A solidariedade, eu acho que não é da esmola, né? Ela tem que fazer bem para o teu coração, né? Tem que nos fazer crescer espiritual e moralmente, tá? Portanto, por isso que eu fiz a provocação no começo, perguntando se é fácil ser solidário. Você acha que é fácil ser solidário, né? Porque a solidariedade, eu acredito que ela exige que a gente desenvolva certas habilidades, como a própria Cristiane falou ali na fala dela, né? A empatia seria uma delas, e eu acho que a escuta atenta. A gente tem que ter empatia pelo próximo, né? E tem que escutar o próximo atentamente. Eu acho que isso um setor para a solidariedade, né? A solidariedade é a ação de ser bondoso com o próximo, de assumir uma função de colaborador. Portanto, ser solidário consiste em ajudar o outro com boas intenções e com generosidade. Dessa forma, a solidariedade ela se torna legítima tipo de discriminação, tá? Ou seja, deve haver compaixão e compreensão concreta dos sentimentos do outro, né? E o propósito genuíno, o propósito genuíno da solidariedade seria de contribuir sem esperar algo em troca, tá? Então é isso que eu penso e é isso que eu venho trazer aqui para vocês, tá certo? Valeu, Murilo, obrigado. E enfim, o que tu colocou casou também com aquilo que a gente perguntou lá no começo, né? Será que o mundo que a gente está agora, será que vai essa questão de reconhecer o outro, de se importar com o outro, será que com o modo de vida que a gente leva, ele nos direciona para isso ou não, ou nos afasta, né? Carol, tu ia comentar alguma coisa? O Murilo introduziu uma categoria nova na nossa discussão, que eu acho que é bem importante, que é a comunidade. E é um valor que a gente está cultivando muito no Sinjusc, que é caro para a gente, né? Que é pensar a comunidade onde a gente está inserido e o que é viver comunitariamente. Então, assim, Murilo trouxe essa fica também para a gente pensar. A gente já falou em solidariedade, alteridade e o que é viver em comunidade. Fantástico. Excelente. Eu só queria dizer mais uma coisinha, se me permite, né? Bem rápido. É que eu acho que precisou um ser invisível, que a gente não consegue ver esse tal vírus aí, né? Para mostrar para a gente, para nós todos, o mundo todo, né? Que ninguém é mais do que ninguém, independente aí de crédito, de religião, de cor ou conta bancária, né? Então, acho que dá para a gente pensar desse jeito aí, até para cultivar a nossa solidariedade. Tá bom? Beleza, tomara que sirva, né? É isso que a gente quer fazer, né? Tomara que sirva de alguma coisa, né? Tudo isso. Murilo, muito obrigado. Valeu, Murilo. Valeu, Murilo, obrigado. Falou, gente. Tamo junto. Boa tarde. Valeu. Um abraço. Ó, tá dando certo, hein? Tá dando certo. Tá indo. Eu dei uma caída aqui, mas voltei. Vamos embora. Beleza, gente. Só ler alguns comentários aqui. A Tamara escreveu, a Carmen, o Toninho. Legal. Quem mais? A Josi. O Rossano está colocando aqui, não há alternativa para a humanidade, a não ser estar em solidariedade. É uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Aí a Cris já colocou aqui o link também do texto que ela comentou, da Sabrina. Valeu, Cris, obrigado. Vamos lá. Agora quem vai participar conosco é a Magali. Oi, Magali. Olá. É a Magali. Oi, Magali. Olá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tem retorno.
Vai ter que desligar o áudio, Magali, do computador. Vai ter que desligar o áudio, baixar Magali, do computador. o volume. Tá. Ou bota fone, se tiver fone. Se tiver fone. Ah, meu fone não tá aqui. Pega pra mim meu fone. Isso. Não sei. Porque daí aí tá dando retorno, né? Vamos ver se assim melhora. Melhorou? Tá ruim. Porque daí aí tá dando retorno, né? Tá dando retorno? Tá. Tá lá Não, mas não tem o equipamento. o fone pra mim. Não, beleza. O equipamento. Tá, enquanto isso eu vou ler aqui uns comentários. A Sandra falando que a solidariedade é sinônimo de emancipação da pessoa humana. Que a solidariedade é sinônimo de emancipação. Tá com retorno lá, né? Vê se não tá em cima da mesa, Helena. Só tira o volume, Magali. Ou tira o computador daqui. Tira o volume, só tira o volume, boa. Magali. Boa. Melhorou? Vamos ver. Vamos ver. Tá melhor ou não? Não, tem que Pode baixar tirar tudo. todo o volume. Tem que baixar, tem que botar no mute o do computador. Todo o volume. Tá, baixo Tem que tudo. botar no mute o do computador. Agora, Baixei tudo. deu? Como é Agora que tá? Agora. tá lá no fundinho. Não, mas vamos. Vamos lá. Magali, Tá bom? tudo bem contigo? Vamos tocar assim. Tá. Tá lá no fundinho. Não, mas vamos. Magali, tudo bem contigo? Vamos tocar assim. Tudo bem, pessoal. E com vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Tá aí? Magali, então diz para nós aí o que a gente conversou antes, né? Sobre essa Contato questão comigo. da solidariedade. O que tu traz para nós aí sobre Isso. solidariedade? Então, eu me aposentei e aí comecei a fazer um curso de costura aqui no bairro. Uhum. E autoridades médicas começaram a orientar para que fosse usado máscara, e as máscaras de TNT, enfim, as médicas saíram do mercado, sumiram, né? A diretora da nossa escola, que é uma escola municipal aqui do bairro, contato com os hospitais de começar a construir tecido. E então algumas mulheres da escola essas máscaras, e a gente está fazendo hoje, inclusive eu fui lá, levei um pouco, contato com o Hospital São José, que acho que conhecer, é aqui bem próximo até da minha casa, e entrou em contato também. E aderiram e pediram, inclusive, e então a gente está atendendo inicialmente o hospital regional, que manifestou, e a demanda está indo quanto, mas a ideia é, inclusive, chegar também no CEPOM, né? A gente faz, todas as mulheres fazem em casa, até porque a escola da pandemia está fechada, né? Acho que a ideia é essa, né? A gente é movido pelo sentimento, né, de solidariedade que vocês falaram até então. E o Murilo, ser fácil, acho que pode, de alguma forma, ajudar, ou tem alguma ferramenta. Eu acho que basta a gente ser criativo. Acho que a gente consegue. E o que faz a gente se movimentar para esse fim é justamente a ideia do interesse comum, né, de fato passar por isso da melhor forma, todos possam se preservar.
que são com uma proteção mútua e elas estão funcionando. Então é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se está suficiente. Não, parabéns pelo trabalho, né, no hospital. E, enfim, isso também demonstra um pouco de falta de política pública por parte do Estado de não conseguir prover os equipamentos necessários, né? E também Sim, hoje eu tive lá na escola e conversei com a diretora, que ela que decisão de entrar em contato com eles, e ela falou que as máscaras que a gente levou, inclusive, iam para a UTI neonatal, para as médicos e enfermeiros também, que acompanham os filhos, né? E ela falou que realmente o hospital está bem complicado, que eles estão usando máscara vários dias, a mesma máscara. Então, de fato, não teve previsão. Como é um círculo, né? Não teve nada, né? Porque a máscara que a Magali está mandando para o hospital e que vai auxiliar os servidores de saúde, talvez possam auxiliar no atendimento de alguma pessoa que ela conheça depois. Que a Magali está mandando para o hospital que vai auxiliar. Ela vai girando. Os servidores de saúde, talvez eles possam auxiliar no atendimento lá com isso. Ela vai gerando. Sim, porque solidariedade, né, que está em jogo, é uma meta comum, que é ver, e que sim, isso pode voltar para a gente, né, porque somos todos um, né, então se um está bem, se a minha comunidade está bem, se o meu eu também fico bem, né, eu acho que é essa a ideia, né. É isso mesmo. É isso aí. Beleza, então, Magali, obrigado pela tua participação, tá? Um beijo grande. Precisando, estamos à disposição aí no que a gente puder ajudar. A gente agradece muito, viu? Obrigada. Tá bom. Isso aí. O som ficou um pouco... Por isso que, inclusive, a gente comenta com os nossos convidados, né? A gente vai conversar pelo celular, né? Então, as pessoas vão nos ouvir pelo celular e não pelo programa que está rolando no Facebook, né? Aí, por isso que deu o delay. Ig, agora é contigo. Mas foi possível entender a fala dela, foi tranquilo, o exemplo dela é muito bom. Olá, Ig, seja bem-vinda. Boa tarde. Sim. Confirmam, estão me ouvindo? Sim. Sim, ó, legal, que bom. Você consegue nos ouvir também? Sim, tá tranquilo, bem tranquilo. Tá, então muito beleza. Bom. O som tá bem legal. Ig, ótimo. Você, com toda a tua experiência na assistência social, enfim, já lidou muito na sua vida, carrega dentro de você essa questão de autoridade, de solidariedade, enfim, o que tu tem aí para trazer para nós? Então, que bom que você mencionou o fato de eu ter uma carreira de assistente social, porque sempre dá um embate assim, com a política pública de assistência social que a gente tanto defende e os direitos sociais, e essa visão distorcida de solidariedade que coloca o assistencialismo, a caridade como algo importante. E, por vezes, nós profissionais nos vimos nessa saia justa de tentar desmistificar o que é o direito, né, diferente do que é a caridade. Mas também, nesse momento, em tempos de pandemia, eu tenho pensado em relação a isso, que o próprio conceito de solidariedade passou a ter, talvez, o verdadeiro sentido dele, que passa por aquilo que vocês falaram na abertura dessa live, que talvez as pessoas da comunidade, a sociedade em geral, não esteja tão próxima desse diálogo, mas é um começo, porque a pandemia coloca, assim,
a falência de muitas coisas, o rompimento de muitos mitos, não é? E aí a solidariedade passa a ter um valor mais próximo daquilo que a gente fala aqui, enquanto justiça social, enquanto mais do que se colocar no lugar do outro. Acho que é muito mais que isso, é muito mais que empatia, é você realmente se importar com a dignidade do outro, porque se a pessoa não pode viver dignamente, é muito complicado até situá-la dentro de uma sociedade, situá-la como ser humano. Dignidade é algo tão difícil de explicar, que uma ocasião, uma criança, assim, estudando sobre os direitos da criança e do adolescente, e tentando conceituar, essa criança de 9 anos disse o seguinte, acho que casa bem aqui, dignidade, eu não sei bem o que é, mas eu acho que é alguma coisa que quando falta, dói muito. Aquela criança de 9 anos que eu tenho na memória, ela diz tudo. Dignidade é um valor tão imenso, tão gigante, que coloca a pessoa no seu centro de ser humano, de pertencer a uma sociedade, de ser acolhido, pertencente, integrante. O que acontece é que a gente vive um sistema que há séculos, e talvez nos últimos décadas mais ainda, nos individualiza e nos faz pensar nos nossos projetos em torno da gente, no máximo em torno dos nossos familiares. E isso, com o passar das décadas, vai te endurecendo de olhar para o outro com esse olhar solidário, com esse olhar de perceber que o outro também é digno de estar bem, de ter um local bom na sociedade. Então, quando eu penso a solidariedade, eu penso que é você, sim, ter a compaixão, ter empatia, se importar com o outro, mas se importar com aquilo que você tem de melhor para oferecer. E não com aquelas coisas eventuais, pontuais, como a campanha do agasalho, e daí você vai lá e faz um faxinão no teu roupeiro e acha que está fazendo alguma coisa para o outro. Então, é dar o seu melhor sem julgamento. Porque o que mais dói é você ver alguém que fez algo em prol de alguma causa e depois vem fazer alguma crítica, algum julgamento. Então, aquilo que o Murilo falou, tem que te fazer bem também. E só vai te fazer bem se você tirar essa viseira de se achar superior ou num outro patamar, ou com direito de julgar ou tratar com preconceito outro ser humano que está numa situação, por vezes ou temporariamente, diferente da tua. Se você está numa situação diferente e em relação ao outro privilegiado, tanto mais você pode ser solidário e se importar com isso. Eu tenho pensado sobre esse tema desde ontem, quando o Neto me convidou, e pensei assim que a minha compreensão de solidariedade, ela tanto é isso que eu falei, de se importar com o outro. Nesses tempos de coronavírus, aparecem várias iniciativas, isso é muito legal, porque pode acender esse renascimento que a Carol falou antes, um renascimento para uma nova sociedade, de valores importantes serem colocados à mesa, né? Tomarem a linha de frente. Então surgem diferentes iniciativas, bonitas, louváveis, né? E isso é legal. Assim, posso pontuar, por exemplo, aqui na comarca, que eu vi com colegas participando de várias iniciativas, desde doação em espécie para compra de testes, como confecção de máscara. E uma coisa que me chamou muita atenção é assim, um estímulo para que as pessoas comprem de outras pessoas que estão produzindo neste momento para sobreviver. Então, compra do mercadinho do teu bairro, mas também compra daquela pessoa que está fazendo massa caseira, bolo caseiro, chocolate, faça isso aí, aquele chocolate de colher, delicioso. Enfim, são pequenas iniciativas que eu vejo que todo mundo tem espírito para estar envolvido. Eu quero acreditar que não seja temporário a ponto de, passou a pandemia e tudo volta como era antes. Eu tenho uma luz de esperança quando eu ouço e leio coisas que dizem aquela ânsia das pessoas voltarem para o que era antes não vai mais ser como era antes. Tomara que isso seja verdade. Porque daí
a gente vai olhar para esse outro, esses outros e para essa sociedade de uma forma melhor, com as lentes mais ajustadas, mais igualitárias. Isso é bacana. E um outro ponto que eu penso em torno da solidariedade também ela tem a ver com ação política, que é em busca da justiça social. O que seria, assim, no meu ponto de vista, a ação política enquanto ação solidária? É você realmente defender os direitos sociais, defender os direitos humanos, defender os direitos trabalhistas, é você cobrar ações do Estado, é reconhecer onde que o Estado está falho, onde que ele deve estar mais presente, é defender um Estado mais alargado. Nada como essa pandemia para mostrar como é importante a gente ter um sistema único de saúde que funcione, como é importante ter um Estado com braços e pernas para estar presente em todas as frentes que se fazem necessário. Então, num momento tão importante, a gente começa a perceber, a sociedade tem a chance de perceber que o Estado tem que ser maior e ele precisa, sim, botar o dedo em todas as feridas da sociedade. Então, a ação política também em torno da classe trabalhadora, lutando para que sejam mantidos os empregos, os salários. Então, uma visão um pouco além daquelas situações pontuais. E eu vejo assim que os sindicatos, e o nosso Sinjusc em especial, têm ampliado os horizontes em torno da solidariedade, se colocando desde sempre junto com a classe trabalhadora, mas agora, especificamente, olhando a comunidade, olhando esse valor da solidariedade, trazendo para as nossas pautas. É importante. Então, nesse sentido, eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo, de estar participando desse debate hoje. Eu acho que é por aí que a gente vai migrando com nova era da humanidade. Uau! Estamos todos sem ter o que falar agora. Excelente, sem palavras, pode encerrar a live, né? Imagina. Muito bom, obrigado. Contribuição. Excelente. Obrigada pela oportunidade, pela reflexão, muito importante, muito bacana. Obrigada. Obrigado. Gui, quando a gente se encontrar, você vai ter que me aguentar grudada no seu pescoço um bom tempo, porque eu preciso muito lhe dar um abraço depois disso que você disse. Ai, querida, eu vou te dar muitos abraços, então. Tenho muitos, de todas as lives que eu vi você participando. Maravilhosos. Obrigada. Vocês todos maravilhosos. As Muito lives obrigado. são top. Iggy, Tá? um beijo, tá? Beijo. Um beijo. Beijo, obrigado Iggy. para você e para a família aí. Valeu. Tchau. Aí, Muito bom. Agora, cadê? Joyce. Direto de Blumenau. Não, a Joyce não consegui resgatar ela, tá? A Joyce, a Joyce estou com algum probleminha e agora eu vou chamar a Adri, diretamente de Blumenau. Deixa eu ver aqui, a Adri. Olá. Oi, Adri. Tudo bem? Tudo bem? Tu tá nos ouvindo bem? Sim. Vocês também? Também. O som tá legal. Também. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Adri? Estamos aí nesse momento difícil, né? Tá, dureza, enfim, mas chamando a reflexão aí para a solidariedade, para ver se daqui para frente a gente consegue transformar a sociedade num mundo um pouquinho melhor, né? É doído até falar desse tema, porque é algo que se chegou a esse ponto é porque faltou, né? Então, mas a gente tem que falar. E quando eu pensei em solidariedade, eu pensei muito sobre tudo que foi falado aqui, e o que eu vou falar tem a ver muito do que o Rossano falou, né, de que quando nós éramos sozinhos não tínhamos força, precisou a gente se unir, muito do que a Inês falou sobre dignidade e tal. E daí eu me lembrei de uma filosofia de vida, de modo de viver, que se chama permacultura. Eu acho que tem tudo a ver com solidariedade, não sei se vocês já ouviram falar. Eu descobri há pouco tempo, através de um instituto de permacultura que tem aqui no Vale do Itajaí, e que promove estudos e cursos relativos à área, né? O que diz a permacultura? Ela tem como ética, basicamente, cuidar do planeta, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. E como cuidar do futuro? Limitando o consumo e compartilhando os excedentes. Sobre esse tema específico de consumo,
reduzir um pouco o consumo, eu me lembrei da carne, por exemplo, né? Que aqui no sul do Brasil, principalmente, eu venho do Sudeste, eu percebi que aqui no sul do Brasil se alimenta muito de carne, todos os dias, final de semana churrascada, e isso tem muito a ver com solidariedade, porque para você poder consumir diariamente carne, uma quantidade excessiva, você tem que desmatar, você tem que plantar bastante soja, então você tem que desmatar para manter o gado, para plantar muita soja, porque é um insumo da alimentação do gado, né, além de outros insumos. E isso gera reflexos tanto na natureza quanto em nós mesmos, né, porque também não é muito saudável consumir muita carne. Os médicos vivem dizendo, né, carne vermelha parece que no máximo 3 vezes por semana. E ao mesmo tempo é contraditório, porque aí todo final de semana eu quero garantir a minha churrascada, quero comer carne todos os dias na hora do almoço, e para aliviar minha consciência eu faço uma doação de cesta básica para quem passa fome. Mas se tudo isso que foi produzido para alimentar o gado fosse usado para alimentar as pessoas, já tem estudos dizendo que não haveria fome no mundo. Então, para manter um hábito nosso, bastante egoísta, né, a gente doa no final do ano, no Natal, cesta básica para alimentar as pessoas. E agora, com relação à Covid-19, isso também me fez lembrar esse assunto, porque, por exemplo, essas doenças infecciosas, tipo vaca louca, a gripe aviária, tem a ver com essa relação nossa de consumo excessivo, né? Porque, por exemplo, o ebola já tem estudos de que uma das causas, se não a causa principal, é o desmatamento das florestas nativas lá da África. E as outras, como gripe aviária, influenza, vaca louca, parece que tem a ver com o confinamento de animais, o modo como se produz, né, como se cria esses animais, que normalmente, quem já foi em granja vê, as aves, por exemplo, ficam todas muito juntinhas, muito apertadinhas, não tem nem espaço para se mover, e isso parece que agrava a situação das doenças infecciosas, porque faz com que o vírus produza rapidamente e se modifique geneticamente, né? Então, eu acho que essa questão do consumo excessivo aqui, principalmente no sul do Brasil, tem bastante a ver com a carne. E, portanto, com solidariedade, né? Ao invés da gente doar uma cesta básica, eu proponho que vocês pensem na alimentação diária, né? De cada um de vocês, e a minha também, inclusive, porque eu também não sou vegetariana, e nem é essa a proposta, né? Minha proposta não é vir aqui propagar o vegetarianismo, nem o veganismo, mas é só que cada um reflita e talvez veja que não é necessário consumir carne diariamente, carne vermelha principalmente, né? Em vez de você fazer churrasco todo final de semana, você pode fazer um final de semana sim, outro não. Em vez de reduzir carne todos os dias, você pode tirar num dia da semana, ou tirar da janta, consumir só no almoço. Porque as mudanças também têm que ser feitas aos poucos, né? Um dos princípios da permacultura diz que as soluções elas devem ser pequenas e lentas. Então, as mudanças vão sendo implementadas aos poucos. E a permacultura e a agroecologia, eu acho que tem tudo a ver com esse tema. A agroecologia, principalmente, nos ensina a observar o tempo. E é isso que eu quero propor para todo mundo, a observar o tempo, a se observar, né, a observar as pessoas, porque é isso que a permacultura diz, cuidar das pessoas, cuidar do planeta e cuidar do futuro. Então, a dica que eu venho até dar para vocês, já não sei se já está no momento das dicas, mas já vou dar, a leitura de uma carta que foi feita pela Associação Brasileira de Agroecologia, que eu vou publicar depois aqui nos comentários do vídeo, muito interessante, que fala sobre a importância de se financiar a ciência relativa à área da agroecologia, né, porque eu acho que ninguém aqui espera mais que o agronegócio te dê saúde, né, eu acho que a saúde alimentar a gente espera e aprende com os camponeses, com os quilombolas, com a população indígena, eles que têm um grande ensinamento a respeito do meio ambiente para nos passar, e sobre meios de produção saudáveis, né.
Então, para mim, na minha visão, isso tem tudo a ver com a solidariedade. E também quero colocar nos comentários um link do IPEV, que é o Instituto de Permacultura aqui do Vale do Itajaí, para quem mora aqui na região, para conhecer, visitar a sede, conhecer os cursos, o que diz essa filosofia, e se interessar, até se associar para poder financiar, né, esse instituto. E convido a todos a procurar na sua região. Com certeza deve haver institutos parecidos como o IPEV em toda Santa Catarina e até no Brasil também. Era isso. Uau, só melhora. Muito bom, não podia ter acabado antes. Que bom que não acabou antes. Não, olha, muito bom. Adri, muito obrigado, tá? Obrigado por essa visão. Foi engraçado, né? Como aí as falas estão trazendo várias questões assim que a gente não consegue abarcar tudo, né? Quando a gente para pensar, assim, vou confessar que essa questão do consumo, essa temática que tu trouxe, eu juro para ti, não passou pela minha cabeça. Então, como é importante a troca, né? Como é importante a gente trocar. E tem a ver com aquela fala do Rossano de que o mundo se abre, né? Quando eu olho para o outro, o mundo se abre. Exatamente. E a construção coletiva é sempre maior, melhor do que a construção individual. Isso está demonstrado já nessa live. Tem muito mais qualidade, né? Isso aí. Juntos somos mais fortes mesmo. Isso aí. Muito obrigado, Adriana. Adri, eu que agradeço, valeu. Tá bom? Valeu, obrigada. Tá? Bom feriado aí para você e para o Chico. Obrigada. Valeu. Agora, viu, conseguimos resgatar a Joyce, muito bom, né? Tá bom demais isso aqui, gente. Tá excelente isso. Vamos ficar o dia inteiro aqui. Da minha parte, tranquilo. Traz um chimarrão, vou pedir um chimarrão. O meu guri tá correndo, daqui a pouquinho ele corre aqui atrás de novo, mas não tem problema. Vamos lá. Agora é contigo, Joyce. Olá. Pois é, boa tarde. Que tarefa em glória, né? O que eu vou falar depois de tudo isso? Então, me diz, vocês aí. Pois é. Tem coisa para falar. Tem muito, mas eu meio que vou dar uma passada, assim, muito rápida em algumas coisas que já foram faladas, né? Eu também, como a IG, deve ser mal de assistente social, desde ontem, quando conversei com o Neto, estava aqui pensando, o que eu vou falar, e volta e meia, isso vinha na cabeça da gente, né? E aí, hoje de manhã, eu me lembrei de um cara que eu gosto muito, e que eu acho que tudo que ele escreve sempre vai ser atual, sempre vai ser contemporâneo, nunca vai ficar ultrapassado. Qualquer coisa que ele escreva, gente, é recomendável para ler, que é Leonardo Boff. Né? Um super teólogo, um super professor, um mega estudioso e uma pessoa que, para mim, faz a solidariedade na prática, né? Porque isso é uma coisa que eu queria falar. Na minha visão, a solidariedade não se teoriza, ela precisa ser praticada. Então, tem a ver com aquilo que a Sabrina Fernandes falou sobre a praxis, né, que é a junção da teoria e prática. Então, assim, só na atuação, na ação do ser humano é que o verdadeiro ser do ser humano vai existir, vai ter algum significado, né? E quanto à questão da solidariedade em si, eu vou fazer um resgate do significado antropológico dela. Aí o Rossano até pode dar umas pitacadas depois, se por acaso eu fiz algum deslize. Mas esse conceito de solidariedade, o exercício da solidariedade, ele sempre vai ser anticapitalista. Porque o nosso sistema é capitalista, é individualista, ele faz você viver por competição, justamente o contrário da solidariedade, que é cooperação, é união de esforços, é colaboração, né? Então, parece que até pode ser um paradoxo aí, né? Mas eu acho que ela só existe para contrapor esse sistema, se bem que o ser humano é anterior a esse sistema, e para mim a solidariedade é intrínseca, ela é indissociável do ser humano. Por quê? Porque desde os primórdios, os nossos ancestrais, eles já tinham isso neles, eles só puderam se constituir enquanto humanos através da solidariedade. Quer ver um exemplo? Quando os homens saíam para caçar, os nossos ancestrais saíam para caçar, eles não paravam e comiam aquilo que eles buscavam lá no local onde eles buscavam a comida, eles traziam para o grupo, e lá todos eles juntos
faziam as refeições. Então, já tinha uma noção de coletivo aí, já tinha uma construção de solidariedade, porque sem solidariedade, como o Rossano falou, a tendência do homem é se aniquilar. Por quê? Porque a solidariedade, ela é a raiz da nossa humanização, né? A própria natureza, ela não tem tudo que foi criado, todos os seres que foram criados, eles não foram criados para si só, mas eles foram criados para todos, né? Então, a solidariedade na sua gênese, ela nos faz todos irmãos dentro de uma mesma espécie, né? E esse conceito de irmandade é muito legal, né? Tem a ver com grupo, tem a ver com comunidade, como a Carol falou antes, né? E, para mim, é basicamente isso. E aí eu vou finalizar com algo de Edgar Morin, que é um filósofo francês, e que também tem a ver com aquela história daqueles 2 índios que chegam pro cacique da aldeia e perguntam para ele, ele conta que tem 2 lobos, e aí que estão em guerra, e quem que vai ganhar, né? Então, o cacique diz assim, aquele que você alimentar. E o Edgar Morin fala isso quando ele diz assim, que nós somos, o ser humano, o homem é ao mesmo tempo sapiens e demens. Ele tanto pode ser sapiente e solidário e criar laços de humanidade, como também ele pode ser demente. Ele pode destruir a solidariedade, ele pode assassinar pessoas, ele pode degolar pessoas, que nem o Estado Islâmico faz ou fez, né? Enfim. E aí eu acho que aquilo que a gente alimentar na gente é que vai ser exteriorizado. E aí eu vou deixar umas questões. Diante desse contexto que a gente vive, dessa pandemia, né? Do que nós estamos nos alimentando? Né? Qual é o alimento que eu trago para mim? Como que eu estou comendo esse alimento? E o principal, o que eu vou fazer com a energia que esse alimento me traz? Fica para a gente pensar. Ok, pessoal? Meu Deus, muito, muito ok. Mais do que ok. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Deu certo, Joyce, de você. Eu vou deixar depois nos links também o material que eu queria dar uma dica. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente passa agora. Quem ainda não leu esse livro, ou não viu o filme, o livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, é fantástico. Eu li esse livro lá em 2000, 2002, e tem uma frase que eu nunca mais esqueci. Em determinada parte da história, ele vai falar assim, os personagens falam assim, se nós não pudermos mais nos tratar como seres humanos, que ao menos não nos tratemos como animais. Para mim, fechou, assim, eu trago como lição de vida desde lá para quando eu vejo assim, alguma injustiça, para quando eu vejo um Trump da vida fazendo o que ele fez, entendeu? Uhum. Então, fica a dica aí para o pessoal. Muito Beijo. bom. Valeu, Joyce. Obrigada, Joyce. Quem não leu nada do Saramago é o Luiz. Não leu quase nenhum livro do Saramago. Valeu, boa dica, Joyce. Tenho quase todos eles. Muito boa dica. Valeu. Beijo. Gente, o negócio tá quente. E agora, muito legal. Sabe que eu estava tentando chamar o Rossano, gente. Porque é o legal. seguinte, essa mulher que acabou de entrar. Oi, Elza, tudo bem? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Estamos te ouvindo. Que perfeito. Eu estava o tempo inteiro incomodada, tipo, será que eles estão me vendo? Será que estão me ouvindo? Porque fica nessa sala de espera aqui. Mas o que eu queria falar? Porque eu queria trazer o Rossano, porque é o seguinte, não sei se a Delza conhece o Rossano Bastos. Não conheço. Ele foi presidente da Casa de Estudante no Rio de Janeiro, na época da ditadura militar, junto com o Fernando Gabeira, com Herbert Daniel. Então, assim, ele tem histórias que, assim, é um troço absurdo. Eu até ia chamar ele para entrar, para apresentar vocês dois, e daí ele ia poder contar só uma história, porque senão ele fica contando história o dia inteiro.
Não, mas olha, Enfim. obrigado, tá? Obrigado por você ter aceitado, né, nosso convite de estar aqui conversando conosco, né? A Delza, ela está na Casa do Estudante da UFSC, né? Ela está no último semestre de serviço social, olha só. Ciências sociais. De ciências sociais. Ciências sociais. Ciências desculpa. sociais. De ciências sociais. Ela curta história também, né? E ó, o Rossano está dizendo que está aí. Ó, Rossano. Aí, ó. O Rossano está aí. Então, segura aí. E ela, a Delza, ela também é militante ativista do Educafro, né? E embaixadora do Politize. Então, quando a gente entregou as cestas, enfim, né? Que a gente se conheceu, né? Da semana passada. Num perrengue aí que o pessoal, que a Casa dos Estudantes estavam passando, fechamento de RU, enfim, todas essas, no final de semana e tal, né? Então, vocês têm passado um perrengue aí bastante grande, né? E, enfim, queria ouvir de ti, diante de tudo isso, de tudo que você construiu e está construindo, qual é a tua visão aí de solidariedade? Gente, boa tarde. Muito legal conhecer vocês. Eu já participei de espaços de reuniões no Sinjusc, mas particularmente não acompanho o trabalho. Então, não tenho aquele... Não vou saber falar muito. Então, quando vocês apareceram aqui, eu fiquei somente ouvindo e tentando entender de onde cada um vinha, né? E aí vocês foram se apresentando. Eu sou a Delza, eu tenho 24 anos, estou me formando em Ciências Sociais na UFSC, em bacharelado e licenciatura. E nas falas apareceu muito do que eu já ia colocar, que era a relação da solidariedade com o sistema capitalista, né? Então, eu acho que isso ficou muito elucidado, as falas foram muito boas até então e já deixaram, eu acredito que deixou muito evidente o quanto que o capitalismo, ele vai matando a solidariedade, né? Eu ia começar a minha fala pensando o conceito de Durkheim, né? Quando ele fala da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Mas eu acho que a moça que veio antes de mim, a Joyce, de forma antropológica, ela já conseguiu entrar nisso, assim. Então, o que eu fiquei pensando que a gente poderia falar em relação à solidariedade, para além das histórias que eu já vivencio na moradia estudantil? Eu moro aqui na casa do estudante há 5 anos. Né, há 5 anos e meio, porque eu entrei num outro curso e depois que eu fiz vestibular, entrei em Ciências Sociais. E nesse período todo, eu já era militante do movimento secundarista, tinha saído do secundarista, tinha entrado no movimento estudantil da UFSC, comecei a acompanhar mais a militância do Partido dos Trabalhadores, mas na época não me filiei. E aí comecei a atuar mais com o movimento estudantil. Foi o que realmente me seduziu, assim, foi o movimento estudantil. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu precisava atuar mais perto daquilo que estava na minha realidade. Então, às vezes, eu fazia muita militância na UFSC, mas não conseguia tanto acompanhar a realidade da Casa do Estudante. E foi quando eu comecei a participar do conselho, que a gente tinha um conselho que era representava a Casa do Estudante nas decisões da universidade. E aí participei desse conselho, depois participei do conselho universitário na condição de representante também discente da UFSC. E em toda essa minha trajetória de militância, na Educafro e vários outros movimentos que eu não citei, porque alguns eu já nem participo mais, o que eu descobri é que a solidariedade, eu não vou dizer que nada mais é porque ela é ampla, né? Ela é abrangente, é complexa também. Mas a solidariedade, ela se faz realmente na prática. É quando tu consegue olhar para a realidade do outro, tu consegue ter a sensibilidade de olhar para o outro e ver que aquela dor, aquilo que o outro passa, de alguma maneira diz sobre ti também. Porque às vezes as pessoas pensam que, tipo, somente as pessoas pobres podem sentir solidariedade pelas pessoas pobres, pela classe trabalhadora, e não... Até porque o próprio conceito de classe trabalhadora, ele é muito amplo. Ele pega desde aquele que a gente acha que é muito ferrado financeiramente, até aquele cara que é médico, né? Então, a classe
trabalhadora, ela não está somente dentro da realidade das pessoas que ganham até 3 salários mínimos. É muito mais abrangente do que isso, inclusive pensando o nosso papel enquanto classe trabalhadora, consciente, ativista, militante, aqui na nossa sociedade. Então, eu comecei a ver que nada adiantava estudar ciências sociais, pensar teoricamente sobre essas coisas, se na prática eu não fosse conduzida ou, de alguma forma, despertada para pensar a realidade ao meu entorno e agir nela, né? E agir nela. E quando a gente fala em agir, às vezes, a caridade ela é um pouco confundida, porque o que a gente pensa num momento de pandemia desse? Bom, estamos passando dificuldades, vou dar o meu quilo de arroz, que eu tenho 2, eu vou dar 1. Isso também é uma demonstração de solidariedade, mas não somente isso, né? É o fato de eu pensar por que essa pessoa não tem o arroz. Então, quando eu penso o motivo do porquê essa pessoa não tem arroz em casa, eu exerço a minha solidariedade. Agora, quando eu só quero dar o meu arroz para ficar de boa no dia seguinte, comendo meu caviar e postando no Facebook o quanto que eu estou, né, testando 1000 receitas, isso não é solidariedade, isso é, inclusive, vaidade. É eu querer, tipo, mostrar para todo mundo que o que eu estou fazendo é muito massa e, olha, o que eu estou fazendo... Eu, tipo, já dei o meu arroz ontem, então deixa eu ficar com a minha consciência tranquila e seguir fazendo 1000 receitas de coisas que, na verdade, não me faltam. Mas quando eu penso, quando eu dou aquele arroz e eu me pergunto o motivo do porquê aquela pessoa não tem um arroz, e eu me pergunto também o que eu posso fazer. E às vezes a gente não consegue fazer muita coisa além de dar realmente o quilo de arroz, né? Às vezes você não conhece nem as ferramentas que o Estado e que a sociedade civil tem na mão para fazer aquilo acontecer. Mas só o fato de tu se perguntar, tu conversar com teu vizinho, entender o que está faltando, isso também é um exercício de solidariedade. E eu sou muito católica, né? E é uma das coisas que as pessoas julgam quando me veem, né, nas redes sociais, porque a minha militância, eu acredito que ela não começou no movimento educafro, nem no movimento secundarista, ela começa ali bem da base da Igreja Católica mesmo, quando eu já era criança e via aquelas coisas dessas básicas, e eu me perguntava muito já criança, por que essas pessoas não têm o que comer? E por que às vezes que eu passei também dificuldades financeiras na minha família, de toda a realidade social que eu venho, por que não tinha? Eu não aceitava essa coisa de eu não ter. Por que eu não tenho básico para comer? E aos poucos eu fui, né, claro, a teoria ela vai te ajudando também a pensar a tua prática, né, é a praxis. Só fazer a coisa, tu vai fazer também de forma mecânica e chega uma hora que tu aceita que solidariedade é caridade mesmo. Agora, quando tu reflete sobre isso, busca as maneiras também de luta para que essa tua ação ela seja realmente mais elaborada. E aí eu fui vendo que a própria doutrina da igreja, ela tem, a doutrina social da Igreja Católica, ela tem 5 princípios. O princípio do bem comum, que estabelece que deve haver na sociedade condições para que todas as pessoas se desenvolvam integralmente de forma plena, por meio de suas habilidades e talentos. O princípio da subsidiariedade, estabelece que uma instância superior só pode interferir no inferior quando não for capaz de resolver um problema por conta própria. E aí eu fiquei pensando nisso em relação à autonomia da sociedade civil. O quanto que muitas vezes a gente, por pautar muito política pública, é uma linha muito tênue, né? Porque quantas vezes eu vejo, tipo, desde a esquerda mais radical, que acredita que política pública é reformista e que quer realmente acabar com esse Estado que a gente está aí para construir um Estado diferente, com poder popular, eu fico pensando no quanto muitas vezes a nossa esquerda, eu me coloco também dentro desse campo do centro-esquerda, do quanto que a gente, às vezes, por pautar muito política pública, a gente deixa na mão dos governantes coisas que a gente também tem capacidade de fazer. Aqui a gente tem autonomia para fazer certas coisas, e tem coisas que a gente não consegue fazer, e aí realmente é aí que entra o poder popular para pressionar e para fazer valer a justiça social, né? O princípio da destinação universal dos bens. E eu fiquei chocada quando eu fui ler o texto mesmo, né, o livro mesmo da doutrina social, que aqui é o resumo, que fala em relação a administrar com justiça, piedade e discernimento todos os bens, pensando no que hoje a gente vê. Em plena pandemia, os governos estão mais preocupados em dar dinheiro para os bancos. Isso é um absurdo. E aí, tipo, muitas vezes eu sou vista pela igreja como comunista e pelos movimentos como muito cristã. E eu fico pensando, tipo, por que a gente não pode ter um equilíbrio, né? Por que a gente não pode pegar
a parte boa do que está ali do cristianismo católico e praticando a nossa militância ativista, e por que o próprio também Igreja Católica não se coloca muitas vezes pensando na sua própria doutrina, porque ela tem uma doutrina que diz sobre esses princípios. O princípio da participação, o princípio da solidariedade, pensando na dignidade humana. E aí, a solidariedade, pensando na dignidade humana, eu fico me perguntando, tipo, não somente em relação a ir lá distribuir cestas básicas ou álcool gel para os moradores de rua, mas se perguntar, muitas vezes, sobre prisões. Por que a gente não se questiona sobre a razão das prisões? Tipo, pela doutrina da Igreja Católica, quando você está numa prisão, a tua dignidade humana está ferida. Então, se a pessoa realmente ela é católica, ela vai se questionar sobre as prisões, ela vai se perguntar por que uma pessoa foi parar ali nas prisões e por que a dignidade humana daquela pessoa está, de alguma maneira, comprometida. E aí, pensando aqui na realidade da moradia estudantil, que foi como eu conheci o Neto, né? Como se deu nosso contato através da Gisele. Aqui na moradia estudantil, eu fico pensando porque, tipo, a gente não tem muito essa coisa da solidariedade, sabe? O que a gente tem hoje, apesar de eu estar sempre falando que tem 20 pessoas envolvidas na campanha, a gente sabe que sempre é 5, 6 que trabalham, né? 20 compõem os 20 que a gente minimamente dá para dialogar e construir alguma coisa, mas sempre tem aqueles que ficam na linha de frente. E é muito triste ver que na hora da gente dividir as coisas, a questão de raça e a questão de classe está muito demarcada, porque a moradia estudantil por si só, e de gênero, né? A moradia estudantil por si só, ela já traz esses marcadores de uma maneira muito acentuada, né? As pessoas que moram aqui são pobres, não são necessariamente negras por conta de toda a situação da universidade, né? Quem acessa a universidade, mas hoje ela tem estado bastante negra, né? Tem entrado muita gente negra aqui na casa, e elas são mulheres, né? A gente teve até uma luta ano passado que foi para aumentar o número de vagas femininas, porque a gente tinha mais vagas masculinas que femininas. Então, essas coisas estão atravessadas, mas quando a gente vai realmente para a linha de frente para fazer a distribuição dos alimentos, quem é que entra em contato com os sindicatos, quem é que vai buscar, quem é que vai distribuir. E no começo, a gente estava com muito medo de deixar na mão de algumas pessoas e acontecer com o que aconteceu na primeira vez que a UFSC distribuiu os alimentos do restaurante. Quem chegou primeiro pegou tudo. E não se preocupou que tinha gente passando fome na casa. Tipo, foi bem na semana que o restaurante universitário fechou. Ninguém estava esperando o RU fechar. Ninguém esperava que a UFSC ia fechar a universidade. E, tipo, tava todo mundo preocupado. O que eu vou comer amanhã? Porque a bolsa não tinha caído ainda, não tinha caído o auxílio emergencial. Tá, aquele desespero. E mesmo assim, isso não foi capaz de fazer com que aquela pessoa se colocasse no lugar do outro. Isso é um reflexo da nossa sociedade capitalista, que o tempo inteiro diz que quem chegou primeiro pega o que é melhor. Quem correu mais chega na frente. E fora todos os outros preconceitos e opressões que estão estruturadas e que fazem com que a gente tenha determinadas atitudes. E isso não é somente uma crítica àquela pessoa, mas quantas vezes a gente também não faz isso, né? Nas microações, nas microatitudes assim, da nossa vida. E depois disso, a gente determinou que então ia criar comissões para organizar melhor a coisa. E adivinha quem é que está distribuindo os alimentos? Mulheres negras. Mulheres negras. E aí, assim, as questões de gênero estão atravessadas, as questões de raça estão atravessadas, as questões de classe estão atravessadas, e a gente está num processo de tempo inteiro, tá pressionando e falando, olha, eu estou vendo vocês postando foto na praia no final da tarde, tá? A praia tá deserta? Tá deserta, mas imagina se todo mundo pensar que a praia tá deserta e for pra praia, como é que vai ser? E aí, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de atitude, geralmente são pessoas que estão marcadas também pelo gênero, pela classe, sabe? Então, eu vejo que, tipo, são aquelas pessoas que, de alguma maneira, quando a coisa aperta, aperta mesmo, tem como ligar para o pai e pedir um socorro. Tem como... São geralmente homens, mas não somente, tem mulheres também, mulheres brancas fazendo isso. E mulheres, inclusive, criadas a partidos políticos de esquerda, e aí eu fico tipo, como isso é possível, sabe? E a gente ficou, as mulheres negras, muito preocupadas e muito aflitas também, e no começo, inclusive, revoltadas com o que a gente ia fazer em relação a isso. E aí foi quando a gente decidiu falar com essas pessoas, individualmente, explicar para elas o que estava acontecendo, porque parecia que elas não estavam entendendo a gravidade da Covid, e a gente falou, poxa,
não é possível que todo mundo falou ano passado que ninguém ia soltar a mão de ninguém, mas agora vocês já soltaram as nossas mãos. Vocês já deixaram a gente responsável por fazer tudo isso. E vocês não estão colaborando nem com a limpeza dos corredores. E aí tem outra questão que é em relação ao conflito geracional, né? Porque aqui na casa também tem pessoas mais de idades mais avançadas, tipo 40, tem gente com 50 anos que mora na casa. E são essas pessoas que geralmente ficam sobrecarregadas para fazer a limpeza da cozinha, porque de alguma maneira a jovem que mora ali com ela acredita que ela, sei lá, está num lugar cumprindo meio que um papel de mãe ou de vó. Então, essas questões da nossa sociedade, elas são muito complexas e elas atravessam as nossas ações, atravessam tudo isso que a gente vai construir em relação à ideia de solidariedade. E é somente com troca que a gente vai construir algo melhor, porque se a gente pegar a nossa primeira raiva que vem, quando vê esse tipo de ação, de ver que tipo, a gente está sobrecarregado, desistir, realmente, aí a gente tem que largar a peteca e deixar quem, infelizmente, ainda não foi... Ai, desligou. Não, tá ligado? Delza? Muito bom, muito bom. Não, tá ligado, tava ali. Agora travou. Ela não... então Ela saiu? Saiu, mas ó quem que tá aqui. Mas valeu, olá, muito bom. gente. Opa, seja bem-vindo. Muito obrigado. O nosso editor de hoje. Não falamos besteira, Rossano? Muitas? Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo. Ai, que maravilha. Eu fiquei com medo de não me acertar aqui com a tecnologia, mas acabei que deu certo. Rossano, é que eu queria te colocado, não estava combinado, não estava nada disso, estava combinado, tá? Uhum. Mas junto da Delza, que mora na casa do estudante, né? Então, assim... Eu estava ouvindo aqui o depoimento dela, né? E é engraçado porque as coisas, elas têm um outro perfil, né? Eu venho de uma casa de estudante, onde a casa de estudante era um aparelho político, né? As pessoas moravam na casa de estudante para fazer política, para morar, para estudar e para defender todo um conjunto de ações. E o que ela está relatando aí é exatamente uma casa de estudante um pouco mais estandartizada no sentido de pensar só o básico do cotidiano de cada estudante, né? Precisa de uma formação política, mas ela me parece uma pessoa, a Delza, bastante sólida e precisava criar um conjunto de ações dentro da casa estudante que levasse a casa estudante como um aparelho ideológico dentro da universidade que pudesse ter voz ativa. E ela opina e ela diz que as mulheres negras tomam o partido, distribuem os alimentos, porque as que estão na linha de frente, né? As que estão fazendo as coisas. Esse momento que nós estamos vivendo, ele está mostrando muitas coisas. E uma das coisas que ele está mostrando é a força da mulher negra. E uma outra coisa que ele está também nos mostrando é que não é possível mais fazer qualquer coisa nessa sociedade sem as mulheres. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Não é mais possível isso. Não é mais possível. Não tem como a gente não entender o papel das mulheres na sociedade, desconstruir essa sociedade patriarcal que é atravessada tanto pelo racismo como por essa relação patriarcal. Isso é urgente. É urgente a gente romper com isso. É isso aí, Rossano. Então, a gente queria te deixar um beijo, tá? Agradecer pelo texto que você, né, nos ajudou muito a escrever. Enfim, fica aqui a nossa pequena homenagem. Falhou aqui a conexão da Delza, enfim, queria colocar vocês dois lado a lado, enfim, duas gerações de casa de estudante, dois momentos diferentes. Mas, enfim, fica o nosso beijo grande para ti aí. Obrigado, Rossano. Eu fico muito feliz.
Fico muito Valeu. feliz de poder estar contribuindo aí com um pouco da estrada e daquilo que a gente pode chamar para ajudar na construção dessa relação sindical e com toda essa categoria. Eu fico muito contente com isso. Valeu, Rossano. Valeu, Rossano. muito obrigado. Obrigada. Beijo. Valeu. Tá. Excelente. A Delza apareceu aqui. Eu vou incluir de novo para fechar, né? para fechar. Delza? Oi! Voltei. Delza. Desculpa, gente. Não, acontece. Isso aí já aconteceu várias vezes conosco também. Na verdade, a gente gostaria que a gente também tem que se despedir, porque já deu 1h40 de live, já passou bastante, tá? E eu queria te agradecer, né? E, enfim, só se tu quiser deixar uma última frase, uma última palavra aí, rapidinho. Tá, não, na verdade, só reforçar que a solidariedade ela tem que acontecer sempre, né? Na verdade, é uma missão de todos nós que somos classe trabalhadora, de todas as pessoas que são humanas, porque como já foi colocado e pontuado aqui, desde a África, né, desde o início da humanidade, as pessoas elas precisam de solidariedade para poder permanecer, para chegar onde a gente chegou hoje na nossa humanidade. Então, eu só queria deixar a mesma frase de Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos. Onde, uma vez que um antropólogo questionou as crianças do porquê que não correu para pegar a maçã primeiro, a criança respondeu que não, como que ela poderia ficar feliz sabendo que o outro não ia ficar feliz. E isso parece meio cristão, assim, né, de um jeito negativo, tipo, essa coisa do amor ao próximo, mas como que a gente realmente quer romper com o sistema capitalista se a gente não consegue pensar no outro? Não é possível. Não é possível romper o sistema capitalista, construir uma alternativa melhor, seja socialista, seja qualquer outro nome que a gente queira dar para essa sociedade nova, sendo que a gente não quer romper com isso que está colocado nessa sociedade que está aqui agora, que é a competição. Então, dizer que, para além desse momento de pandemia, agradecer ao Sinjusco pela colaboração que vocês deram também para a moradia estudantil, mas dizer que, para além disso, a gente precisa continuar nossas práticas, né? Pensando no nosso entorno, a gente não precisa ir muito longe. Pergunta para o seu vizinho do que ele está precisando, e isso é para tudo. Para ser antirracista, para tudo. Às vezes as pessoas perguntam, o que eu preciso para ser antirracista? Pergunta para as pessoas negras o que elas estão precisando, quais são as angústias delas, e tipo, é por aí, sabe, que você já começa a desconstruir coisas que até então estavam muito enraizadas pela colonialidade. Então, acho que é isso mesmo, assim. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada, Delza. Tomara que a gente possa se ver logo pessoalmente, né? Sim, vamos todos se encontrar, e eu quero conhecer o professor Rossano aí. A gente muito bom. Mas beleza, vai dar certo, vai dar certo. Vai rolar em breve. Gente. Valeu, obrigado. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Gente, muito bom. E o tempo voa quando a gente está com bom papo. O papo tá bom, voou. E é isso. Gente. Onde nós... Que coisa, né? Veio comunidade, consumo, a Sabrina Fernandes, o Leonardo Boff, Durkheim, Edgar Morin, veio gente aqui, olha, da base. Do Estado. Sabe? As praxes. Foi muito bom mesmo. Mas vamos finalizando, né, gente? Vamos. E aí a gente fica com todas essas questões trazidas, olha, de uma maneira muito enriquecedora mesmo. A gente quer uma sociedade melhor, né? A gente quer salvar o planeta, né? Mas para quem, né? Nós vamos salvar para todo mundo ou para alguns, né? Nós vamos manter esse sistema ou nós vamos buscar outro? Né? Então, é isso que é importante a gente se perguntar, né? Por isso da importância de se falar em uma construção solidária e não caritativa, né? Como a gente vem falando até agora, por isso que a gente está se propondo também a debater, a trazer os colegas, né? Porque a potência dessas ações individuais, ela não pode se esvair nelas mesmas, né? A gente precisa trazer um significado na coletividade,
né? Então, por isso da importância da soma dessas todas as falas, esse é o tipo de live para a gente escutar de novo, né? A gente escutar de novo para absorver mais, que pode ter certeza que na próxima escuta ela vai ser diferente dessa. É verdade, Neto, muito bom. Eu sei que o tempo já está esgotado, nós já passamos do tempo, mas eu queria falar só de uma curiosidade do tema solidariedade, que na busca que eu fiz, na pesquisa que eu fiz, e eu vim de camiseta vermelha hoje não por outro motivo, mas por esse que eu queria fazer um parênteses, que eu busco, quando eu trabalhar algum conceito, buscar a cor relacionada a esse conceito. E solidariedade, na pequena pesquisa que eu fiz, e vocês podem buscar no Google lá, vai aparecer um monte de coisa, solidariedade aparece como a cor vermelha, principalmente de uma instituição internacional que eu gosto muito, que aí eu trago a definição dela, no sentido de que é vermelha, porque o próprio nome da instituição é vermelha, é a Cruz Vermelha Internacional, que aí traz o senso de que eles praticam essa solidariedade pelo mundo inteiro, pelo trabalho deles, e combina com tudo isso que os nossos participantes, os nossos colegas, todo mundo falou aí, dessa visão de mundo. E o vermelho da Cruz Vermelha é isso, é o símbolo da solidariedade para eles. Acho isso legal. E dentro desse contexto, fechando o parênteses da cor, então, dentro desse contexto, é uma tarefa nossa, cobrar a ação do Estado, fazendo a defesa do direito dos trabalhadores, empregados, desempregados, sem teto, a uma vida digna. Lutar pelo direito dos trabalhadores à sua própria cidade, com moradia, saneamento básico e seguridade econômica e social. Reafirmar nosso desejo de uma nova sociedade justa, fraterna, igualitária, solidária e radicalmente democrática. A gente tem que saber que nada disso vai vir de cima. Precisa ser plantada aqui embaixo, por todos